Aqui com mais um vídeo, dessa vez é a correção do mini teste 1 de eletrotecnia teórica. Então, o número 1 diz o seguinte: calcule as quedas de tensão em cada resistência do circuito dado e verifique o equilíbrio de potências. Então, o circuito dado é este. Aqui o que nós podemos ver é que temos uma fonte de corrente e temos algumas resistências. Então, o raciocínio a se aplicar aqui é fazer os cálculos do que está longe da fonte de corrente para a fonte de corrente. Então, vamos observar aqui. O R5 está em paralelo com o R4. Então, vamos resolver esse paralelo. Em seguida, esta resistência aqui vai estar em série com a resistência paralela aqui, porque quando fazemos esse paralelo, o nó desaparece. Em seguida, fazemos o paralelo do que vamos fazer aqui com isto em serial. Depois, daqui vamos para lá com quebras de corrente. Então, o raciocínio é esse. Primeiro, observamos o circuito, vamos de longe da fonte para a fonte. Então, daqui para lá. Então, vamos começar a fazer isso. Eu já fiz o esboço da primeira parte do circuito, que é o circuito original. Então, agora vou fazer o esboço desse primeiro cálculo. Então, como vamos ficar aqui com isso? Vamos desenhar aqui o circuito novamente. Desenhar novamente para fazer o cálculo da resistência paralela. Aqui eu não vou fazer um esboço bonito, mas é uma questão mais de ilustrativa mesmo. Então, resistência 1, resistência 3, resistência 4, e aqui vai ser a resistência paralela dessas duas, R4, 5, e aqui é a fonte de corrente, J1. Então, o que vamos fazer? Vamos fazer a forma de paralelo. Então, vamos ficar com R45 sendo igual a resistência 5 vezes a resistência 4 dividido pela resistência 5 mais a resistência 4. Então, ficamos com o que? Resistência 4 e 5 tem menos valor. Então, ficamos com 10 vezes 10 dividido por 10 mais 10. Ficamos com 100 por 20. Esse 0 vai com esse. Ficamos com 5 ohms. Então, em seguida, vamos fazer esse série. O que aconteceu? Aqueles dois nós que estavam aqui em cima, esses aqui, desapareceram quando nós fizemos esse cálculo. Então agora isso está em série. Então vamos fazer o serial deste com este. Então vamos desenhar o circuito com essa nova série. Então, fonte de corrente aqui, J1, resistência 1, aqui é a resistência 4, e aqui é a resistência 345, que é a resistência que vem disso tudo. Então, resistência 345. A resistência 345 é uma resistência serial, então é a soma das resistências. Então, a resistência 345 será igual a R3 mais R45, que é a resistência 45. Então, aqui ficamos com R3, o valor de R3 é 15 mais 5. Então, ficamos com 20 ohms da resistência 345. 45, 345. Então, em seguida, vamos fazer esse paralelo aqui dessas duas. Porque agora podemos fazer esse paralelo. Então, vamos desenhar o circuito para fazer o paralelo. Então, de novo, aqui, fonte de corrente, J1, resistência 1 aqui, e essa resistência paralela aqui entre essas duas, que é a resistência aqui é 2, né? Resistência 2, 3, 4 e 5. Então, esse paralelo ficamos com resistência 2, 3, 4, 5 sendo igual a resistência 2, que é essa resistência, vezes a resistência 3, 4, 5 dividida pela resistência 2 mais a resistência 3, 4, 5. Então, o que é resistência 2? A resistência 2 são 20. Então, ficamos com 20 vezes 20 dividido por 20 mais 20. Então, ficamos com 400 por 40.
20 por 4 é 10. 10 ohms. Então, esse aqui é a resistência paralelo. Então, em seguida, o que nós precisamos fazer é calcular a resistência equivalente do sistema, que é fazer essa resistência em série. Então, vamos para calcular a resistência equivalente, vamos desenhar o circuito de novo. Então, deixa eu aproximar aqui que é para ficar visível. Então, ficamos com fonte de corrente J1, em seguida a resistência equivalente. Resistência equivalente. Então, o que é a resistência equivalente do nosso sistema? Então, a resistência equivalente é igual à nossa resistência 1 mais a resistência 2, 3, 4, 5. Então, a resistência 1 são 10 e a resistência equivalente também, a resistência 2, 3, 4, 5 é 10. Então, ficamos com 20 ohms para a resistência equivalente. Em seguida, voltamos para o pedido de exercício. O pedido de exercício nos pede para determinar queda de tensão em cada resistência. Então, para calcular a queda de tensão, nós primeiro precisamos calcular a intensidade que passa em cada resistência. Então, o primeiro passo é calcular a intensidade. Isso aqui foi o cálculo da resistência equivalente do sistema, né? Então, daqui nós precisamos fazer o cálculo da... Como é que chama? Vamos fazer o cálculo da intensidade que passa pelo sistema. Então, nós podemos notar que aqui temos uma fonte de corrente. O que quer dizer? Que a intensidade equivalente do sistema, é igual à intensidade que passa na fonte de corrente. Então, nossa intensidade do sistema é 0,85 amperes. Então, daqui nós precisamos fazer o que? Precisamos fazer a quebra de corrente. Então, o que acontece? Nós precisamos voltar daqui para lá em cima. Então, estamos aqui, vamos voltar. Então, vamos ver. Ok, resistência equivalente. A tensão que passa aqui é a mesma que passa nesses dois, porque estão em série. Então, o que nós sabemos? Que intensidade equivalente é igual à intensidade 1, que passa aqui, porque são em série, e também igual à intensidade de 2, 3, 4, 5, que é igual a 0,85 amperes. Nós sabemos dessa situação aqui. Então, mas, quando nós subimos mais, nós já estamos a olhar para essa resistência em específico. O que acontece com essa resistência? Nós sabemos qual é a intensidade daqui, que é a mesma, que é 0,85. Mas nós queremos saber qual é a intensidade de 2. Mas a intensidade que entra em 2 é a intensidade que entra aqui. Então nós vamos fazer quebras de corrente para encontrar esses valores. Então, o que vamos ter aqui nós? Teremos que a intensidade 2 será igual à intensidade que entra no circuito 2. Qual é a intensidade que entra no circuito 2? É a intensidade 1, ou podemos chamar também de intensidade... Podemos chamar de intensidade equivalente, qualquer um desses nomes serve. Vou chamar de intensidade 1, né? Como a resistência que está aqui mais próxima é a 1. Então, vou colocar a intensidade 1 vezes. Aqui a quebra de corrente como funciona? Nós estamos aqui. Vamos olhar para aquilo que está em paralelo. A resistência que tem em paralelo é esta aqui. Então, vamos multiplicar a intensidade pela resistência que tem em paralela à nossa resistência. Então, a resistência que tem em paralelo é 3, 4, 5. Então, isso vamos dividir para a nossa resistência. Então, a nossa resistência é 2 mais a resistência 3, 4, 5. Então, a nossa intensidade aqui é 0,85 vezes a resistência 2, 3, 4, 5. E 3, 4, 5, a resistência 3, 4, 5 é esta aqui que nós calculamos, são 20. Então, voltando aqui, ficamos com 20. Dividido pelas somas. Então, a resistência 2, nos dados, a resistência 2 é 20 e a resistência 3, 4, 5 também é 20. Então, 20 mais 20. Então, aqui fazendo essa multiplicação aqui, ficamos com 17 por 40. Vou fazer a verificação aqui na máquina calculadora. Então, ficamos com o quê?
0,85 vezes 20. 17 por... dividimos por 40. Ficamos com 0,425 amperes. Então, 0,425 amperes. Então, aqui já calculamos a intensidade 2. Então, nós estamos onde no circuito? Estamos aqui. Já sabemos qual é a intensidade que passa aqui. Mas nós também queremos saber qual é a intensidade que passa aqui. Então, vamos usar o mesmo raciocínio que colocamos aqui, só que no lugar de essa resistência estar em cima, vai estar a resistência 2. E aqui vamos chamar de intensidade 345. Vamos fazer quebra de corrente para aqui também, porque está em paralelo. A quebra de corrente é a intensidade que entra aqui vezes a resistência que está em paralela dividido por ela mesmo mais a resistência em paralelo. Então ficamos com o quê? Intensidade 345 será igual a intensidade que entra no nosso sistema é a intensidade 1. Então vamos ficar com a intensidade 1 vezes a resistência 2 que está em paralelo dividido pela resistência 2 mais a resistência 345. Então ficamos com o quê? 0,85 vezes 20 dividido por 20 mais 20. Aqui as resistências são as mesmas, logo vai dar a mesma intensidade. Nós podíamos colocar isso já no início a dizer que isso ia acontecer. 5 amperes. Mas eu prefiro fazer o cálculo para deixar a coisa mais clara. Então, o que nós sabemos que a intensidade 345 é igual à intensidade que passa em 2, né? Sabemos que é a mesma intensidade que passa em 2. Mas olhando para o nosso circuito aqui de volta, o que é a intensidade 345? Esta intensidade aqui. Ok, o que ela representa? Ela representa essa ligação aqui, 345. Então nós também sabemos que a intensidade que sai daqui é a mesma que passa nesses dois. Logo, a intensidade 2 também é igual à intensidade que passa em 3, também é igual à intensidade que passa em 4, 5. Porque estão em serial. 4, 5. Enquanto a intensidade 2 tinha o mesmo valor lá atrás pela resistência. Então, qual é o próximo passo? Nós já sabemos qual é a intensidade 3, já sabemos qual é a 4, 5. Só que 4, 5 são essas duas aqui. Então precisamos fazer quebra de corrente para encontrar elas. Então precisamos encontrar a intensidade 4 e a intensidade 5. O que vamos fazer? Vamos fazer quebra de corrente. A intensidade que entra aqui é a intensidade 3. Então, sabemos que a intensidade que entra é 3. Então, para encontrar I4, vamos fazer o quê? I4 é igual à intensidade que entra vezes a resistência que está em paralelo dividido pela soma das duas resistências. Então, com esse raciocínio, vamos para cá. I4 é igual à intensidade que entra no sistema, a intensidade 3, vezes a resistência que está em paralelo de 4 é 5, dividido por R5 mais R4. Então, ficamos com o quê? A intensidade que entra é esta que está aqui em cima, 0,425 aqui, ampere. Então, ficamos com 0,425 vezes a intensidade a resistência 5, que são 10, dividido por quê? Por 10 mais 10, né? Então, ficamos com, de novo aqui na calculadora, ficamos com 0,425 vezes 10, 4,25, dividido por 20. Ficamos com, por 20, ficamos com 0,2125 amperes. Então, o que acontece é que se nós fizermos quebra de corrente para I5, também teremos o mesmo resultado. Então, I5 é a intensidade que entra, vezes a intensidade que tem paralelo, que é R4, R4 mais R5. Então, vamos ficar com 0,425 vezes 10 dividido por 10 mais 10. Então, aqui vamos ficar com 4,25 por 20, ficamos com 0,2125 amperes. Então, com isso, nós já temos quase tudo. Temos o quê? Aqui podemos colocar I1, né? É igual a 0,85 amperes. Ok. I2
que é igual a I3, isso é igual a 0,425 amperes. O que mais? I4, que é igual a I5, tudo igual a 0,2125 amperes. Então temos esses valores aqui. O exercício nos pede primeiro para fazer a queda de tensão em cada resistência, né? Mas primeiro vamos fazer o balanço de potência para ver se o que estamos a fazer é exatamente aquilo. Então, o balanço de potência como funciona? Nós aqui temos uma fonte de corrente. Então, nós precisamos saber qual é a tensão que passa nessa fonte para fazer o balanço de potência na fonte. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ter que potência na fonte será igual. A nossa fonte de corrente é a J. Então, vamos ter a nossa corrente que passa lá vezes a tensão que passa em J. Então, como nós vamos calcular isso? Bom, ok. Então, como vamos calcular isso aqui? Tem vários caminhos. Nós podemos percorrer uma malha, escolher aqui, por exemplo, essa malha. Percorremos essa malha e fazemos os cálculos para saber qual é a tensão que passa em J. Ou nós também podemos calcular a tensão equivalente. Como posso calcular a tensão equivalente? Ok, vou colocar aqui. Nós sabemos que a corrente que passa na fonte é a corrente total. Esta corrente aqui da fonte é a corrente total. Então, nós podemos dizer o quê? Que a corrente total é igual à tensão que passa em J dividido pela resistência equivalente do sistema. Então, nós queremos isto. Então, J vezes resistência equivalente será igual à tensão em J. Então, o que é J? J era 0,85. O que é a nossa resistência equivalente? Foi essa aqui que nós calculamos que era 20. Igual ao J. Então, aqui vamos fazer o cálculo. 20 vezes 0,85. Vamos ter 17. Então, 17 volts é igual à tensão em J. Então, com isso, nós podemos fazer o cálculo. Potência na fonte é igual a quê? É igual a J, que é 0,85, vezes 17. Então, o que teremos? 17 vezes 0,85. Teremos 14,45. Então, 14,45 watts. Ou, por outro caminho, nós podemos fazer algo diferente. Podemos percorrer a malha, como eu falei. Esse é o caminho que eu considero mais seguro, entre aspas, né? Que é o que os docentes querem, literalmente. Querem para tu percorrer uma malha. Tu podes escolher essa maior, podes percorrer esta aqui, mas quando percorres esta, ignoras essa. Ou eu vou percorrer esta aqui, a primeira. Então eu vou ficar... Estou a mostrar os dois caminhos, que é para caso tenham dúvida, tirem todas as dúvidas. Então, potência na fonte será igual. O que tens que fazer? Eu vou assumir que tudo aqui é positivo. Vou assumir que essa intensidade vai para cá e essa vai para baixo. Seguindo o sentido horário que vamos ficar. Eu estou a dizer o seguinte, que I1 vai para lá e I2 vai para lá. E eu estou a escolher esse sentido aqui. Vamos perceber? Então, o que vamos ficar? Vamos ficar com I1 vezes R1 mais I2 vezes R2. Então, isso aqui tudo vezes o J. Esse aqui seria outro caminho para encontrar a potência na fonte. Isto aqui é o tal 17. Isto aqui é aquele que fazemos com a resistência equivalente. Então, ficamos com o quê? I1, no caso, é 0,85. Resistência 1 são 10. Mais I2 são 0,425. E resistência 2 é 20. Vezes o nosso J, que é 0,85. Então, ficamos com o quê? Vamos usar a máquina científica para fazer o cálculo. Então, ficamos com
0,85 vezes 10 mais 0,425 vezes 20. Ficamos com 17. Então já temos nosso 17 de volta. Então 17 vezes 0,85 ficamos com 14,45 watts. Esse aqui é outro caminho. Só queria mostrar que os dois caminhos dão o mesmo resultado. Tu podes percorrer a malha ou calcular a tensão equivalente do sistema, partindo do princípio de que a tensão está se baseada na fonte de corrente, né? Ok. Mas se tivesse mais de uma fonte de corrente, tu ias ter que calcular a primeira fonte de corrente e somar com a segunda. Então já é outro raciocínio. Ok. Então agora precisamos calcular a potência na carga. Então potência na carga será igual a somatória das intensidades ao quadrado. Intensidade 1 ao quadrado, resistência 1, mais intensidade 2 ao quadrado, resistência 2, mais intensidade 3 ao quadrado, resistência 3, mais intensidade 4 ao quadrado, resistência 4, mais resistência 5 vezes intensidade 5 ao quadrado. Então ficamos com o quê? Intensidade 1, nesse caso, é 0,85. Então ficamos com 0,85 ao quadrado vezes resistência 1 é 10, mais intensidade 2 é 0,425 ao quadrado vezes a intensidade que é 20, mais outra intensidade que é 3,425 também ao quadrado vezes a resistência que é 15, mas aqui podemos logo fazer isso. Podemos juntar, então ficamos com 0,2125 ao quadrado vezes, ali temos intensidade 4 é 10, 5 também é 10, não podemos jogar por 2 porque vamos ficar com 20. Então, fazer isso passo a passo. Então, 0,85 ao quadrado vezes isso, né? 0,85 ao quadrado vezes 10, ficamos com 7,225. Mas aqui eu posso somar essas resistências aqui, essas duas aqui, ficamos com 35. Então ficou com 0,425 ao quadrado vezes 35. Então 6,32, não vou arredondar nada. Então ficamos com 6,321875. Mas aqui vamos multiplicar isso por 20. Então 0,2125 quadrado vezes 20. Então ficamos com esse valor aqui. Então 0,903125. Então são esses valores com os antecedentes. Então ficou com 6,321875 mais 7,225. Então isso dá 14,75. Dá exatamente aquele valor. Então dá 14,45, que foi o nosso valor anterior da potência na fonte. Então, daqui sabemos que nosso balanço de potência dá certo. Então, podemos calcular o outro pedido do exercício, que é as quedas de tensão em cada resistência. Então, o que vamos ter? Vamos ter queda de tensão em 1, queda de tensão em 2, queda de tensão em 3, queda de tensão em 4, queda de tensão em 5. Que é para cada resistência que nós temos. Então, isso aqui vai ser o produto da intensidade de resistência. E 1 era 1, e 2 era 2, e 3 era 3, e 4 era 4, e 5 era 5. Então ficamos com o que aqui? Ficamos com 0,85 vezes 10. Isso vai dar 8,5 volts. Embaixo ficamos com 0,425 vezes 20, também dá 8,5 volts. Depois ficamos com 0,425 vezes 15, isso vai nos dar 6,375 volts. Aqui 0,2125 vezes 10, ficamos com 2,125 volts. E o mesmo para aqui embaixo, né? 0,2125 vezes 10, ficamos com 2,125 volts. Então, esses aqui são os nossos resultados. Aqui é a resolução completa do exercício 1. Então, é isso que nós temos. Primeiro, o que nós fizemos? Partimos, fizemos o quê?
Partimos da fonte para a carga, fizemos as resistências todas, né? Calculamos as intensidades com quebra de corrente. Em seguida, fizemos o balanço de potência na fonte, que percorremos uma malha, mostrei os dois caminhos e também fiz a potência na carga. Em seguida, verifiquei as tensões na carga, que era o pedido de exercício. Então, no meu teste, eu também executei os mesmos passos. Como podem ver, primeiro desenhei os circuitos aqui, esses passos que eu mostrei. E em seguida, fiz as quebras de corrente e também fiz as potências na carga, na fonte. E em seguida, fiz as quedas de tensão, que são as mesmas que tenho aqui. Então, essa é a parte do exercício 1. E agora eu vou fazer a parte do exercício 2 do teste. Só que eu vou fragmentar em dois vídeos. Então, o vídeo do exercício 1 e o vídeo do exercício 2, porque é muito longo. Então, até o próximo vídeo. Valeu e fui.